gente. Boa noite. Para quem não sabe que eu falo bom dia. Só um minutinho. Nossa, espirrou na minha cara. Tudo bem. Antes de eu começar a ministração, eu queria falar para vocês que a gente só planejou cantar 4 músicas, tá? E a gente orou, na verdade, para que o Espírito Santo guiasse esse momento. A gente jejuou para que todos nós, não só a gente que está aqui em cima, mas vocês também, fôssemos levados à adoração verdadeira, à adoração em espírito e em verdade. E assim, eu chorei já tanto, vou chorar de novo, mas Deus, Ele está movendo, sabe? O fogo, ele está aqui. E se você está alheio a isso, se você não conseguiu, tipo assim, viu todo mundo entrando na presença de Deus, você fica lá assim, ó. Veja os tronos. Você é chamado para sentir essa presença também. Não sei o que te impede de entrar na presença de Deus, de verdadeiramente abrir o seu coração para a adoração, mas você é chamado para essa adoração. E foi um mover lindo de Deus. Eu espero que Ele continue para sempre. E agora, durante a ministração que a gente vai ter, como vocês podem ver, é a relevância da ousadia. E nós vamos falar muito hoje aqui sobre o medo, a coragem, principalmente sobre a ousadia. Mas vamos começar primeiro com o que é ser ousado. Né? Porque a gente vai falar que nós devemos ser ousados, mas o que é ser ousado? De acordo com a minha pesquisa no dicionário do Google, é fazer algo em coragem e não ter medo de inovar. A nossa igreja não tem medo de inovar, isso eu já aprendi, que a gente pode sair testando, a gente pode sair vendo o que vai ser melhor, se não deu certo a gente tira. Então, eu acredito que nós somos uma igreja ousada, graças a Deus, para a glória de Deus. Mas ser ousado, então, é agir em coragem e não ter medo de inovar. A ousadia ela é uma qualidade, caso vocês não saibam, é uma qualidade do ser humano, que é estudada em muitas áreas. Vai desde a psicologia até a filosofia, a teologia, e é muito estudada a ousadia para saber de onde que a gente tira essa cara de pau de ser ousado. Então, é bem estudado. E ser ousado é ter a disposição de enfrentar os desafios, os medos e o contratempo também. Aquilo que é o imprevisto, que a gente chama. Então, quando você é ousado, você corre riscos. Porque você não sabe exatamente qual vai ser a consequência do tamanho da sua ousadia. Você corre risco em ser ousado. Mas a gente vai ver em qual oportunidade vale a pena ou não também, né, a gente ser ousado. De forma geral, a ousadia ela é uma qualidade, como eu falei, que ela tem uma grande influência na forma em que nós vamos lidar com as dificuldades na nossa vida. Então, se eu sou uma pessoa menos ousada, eu vou ter muita dificuldade em lidar com contratempos. Mas se eu sou uma pessoa ousada, põe a cara a tapa mesmo, vou fazer e vou correr o risco de dar certo ou não, isso influencia muito na forma que eu vou lidar com as dificuldades da minha vida, com qualquer coisa que eu não planejei. Porque quando nós somos ousados, a gente está cultivando dentro de nós, mesmo sem saber, uma coragem. E essa coragem, ela nos leva para além do que a gente acha. Ela nos tira do limite. A gente acha que a gente está chegando no limite e a gente passa. Então, quando nós somos ousados, a gente cultiva essa coragem dentro de nós. E espiritualmente, a ousadia, ela é a fé e a confiança no poder de Deus. E a gente vai ver o que tem a ver, o ser corajosa e eu ter fé em Deus. Mas a ousadia é a fé e a confiança no poder de Deus. Durante toda a história da humanidade, quem está fazendo o plano de leitura bíblica com a igreja? Eu estou. Uma boa parte de nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo, para quem não sabe, que eu estou vendo gente nova, estou muito feliz. A gente faz um devocional em igreja, é um livro, inclusive eu vou citar o devocional, então fiquem atentos, quero ver quem fez.
Mas nesse devocional tem um plano de leitura bíblica que a gente, para ler o ano todo a Bíblia. Deu para entender? Tá. Aí a gente está fazendo, então a gente está em Deuteronômio agora. E vocês vão ver que algumas coisas que eu vou falar do Antigo Testamento, então vocês vão se lembrar. E durante toda a história da humanidade, Deus, quando Ele chama as pessoas, Ele encoraja que elas sejam o quê? Ousadas, fortes e corajosas. Todo mundo conhece, né? Sejam fortes, corajosos. Então, Deus, Ele chama e Ele incentiva que a pessoa seja ousada. Então, a ousadia, ela é realmente uma qualidade, porque Deus, Ele não ia incentivar a gente a fazer defeito, né? Mas a forma que Deus encheu essas pessoas com o espírito de ousadia, não digo o Espírito Santo, porque nós somos cheios do Espírito Santo a partir do Novo Testamento, certo? A partir da ressurreição de Jesus. Mas Ele encheu essas pessoas com o espírito de ousadia e isso impacta a nossa vida até hoje. Até hoje, até agora. As pessoas, elas acham que a coragem é não ter medo. Olha como fulano é corajoso, ele não tem medo de nada. Mas, na verdade, a coragem, ela é você fazer com medo. Você tem o medo. Então, fulano é corajoso porque ele tem medo de altura e pulou de paraquedas. Se a pessoa não tem medo de altura e pula de paraquedas, ela só é muito radical. Mas, quando a pessoa ela tem coragem, ela está com o medo ali nela, mas ela vai lá e enfrenta, ela supera. A ousadia, ela está no fazer da coragem e a coragem está no enfrentar do medo. Como isso? Vamos entender. Eu tenho um medo. Eu preciso dessa coragem para eu enfrentar esse medo. Então, eu sou uma pessoa corajosa que eu enfrentei esse medo. Já estou idealizando fazer algo. Agora eu tenho essa coragem. Eu preciso da ousadia para eu agir em enfrentamento a esse medo. Então, não basta você ser corajoso, você precisa ser ousado. Por isso que a ousadia está no fazer da coragem e a coragem no enfrentar do medo. A gente vai fazer hoje, a gente passou muito do tempo, mas é o Espírito Santo, gente, a culpa não é minha. Vou seguir o meu tempo. Mas a gente vai fazer hoje um paralelo entre a história de algumas pessoas da Bíblia. Vão ser 3 momentos, mas são mais de 3 pessoas. Não, um momento que essa pessoa teve medo e um momento que essa pessoa teve coragem e como isso foi relevante, essa atitude de covardia ou ousadia foi relevante para a história deles e a história da humanidade. Então, vamos começar falando sobre o medo de Moisés. Deus, ele viu que o povo hebreu estava o quê? Sendo escravizado no Egito. Então, depois que o povo foi escravizado, Deus ele levantou um homem que iria libertar, ajudar esse povo a sair da situação de escravidão. E, além do mais, ele não ia só tirar o pessoal do Egito. Ele ia levar o pessoal para uma terra prometida. Terra prometida, gente, de Deus. Imagina a terra. Quando Moisés ele foi chamado, ele recebeu esse chamado de Deus, ele temeu. Ele teve muito medo. Eu teria também, né? Convenhamos. Ele teve medo de se as pessoas acreditariam ou não nele, porque ele ia levar uma informação que Deus trouxe a ele, e ele ficou, tá, Senhor, mas e se não acreditarem no que eu estou falando? Aí Deus faz o quê? Atos milagrosos, né, com a vara. E ele também estava com medo do que poderia acontecer, porque o faraó era muito poderoso. O que o faraó ia fazer com ele se não gostasse do que ele falasse? Então, vamos ler lá em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo do 8 ao versículo 12. Vamos ler. Vou dar porque eu não consigo parar aqui. Êxodo 4, já está dizendo aqui, os sinais concedidos a Moisés. Do capítulo 8 ao capítulo 12. Moisés estava com medo de não acreditarem nele. Então, prosseguiu o Senhor. Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhes derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor,
Ó Senhor, eu nunca tive facilidade em falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. E disse-lhe o Senhor: quem foi que deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede a vista ou lhe torna cego? Sou eu, não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então, Moisés, ele falou, né? Ai, Senhor, mas eu tenho esse problema. E Deus literalmente virou assim para ele: não sou eu o Deus do impossível? Você está preocupado com algo que eu posso fazer? Mesmo assim, Moisés insiste, dizendo: Senhor, eu peço-te que envie outra pessoa. Mas Deus estava chamando outra pessoa? Não. Deus estava chamando Moisés. E Deus também estava forjando Moisés para que ele fosse ousado e libertasse o povo de Israel da escravidão no Egito. Ainda assim, no versículo 22 do capítulo 5, Moisés se volta para o Senhor e pergunta: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que o Senhor me chamou para fazer isso? O medo nos traz muitos questionamentos. Não é quando a gente está preocupado que a gente começa a imaginar 1001 possibilidades? Que provavelmente nem vão acontecer, mas é que a gente está ansioso e a gente acha que vai. Então, o medo, ele nos traz muitos questionamentos. E estes questionamentos abalam a nossa confiança naquele que nos chamou. E Deus, ele estava mostrando muitos sinais milagrosos. Há muito tempo. E mesmo assim, Moisés, ele temeu. Ele teve medo antes mesmo dele ir fazer e continuou tendo medo quando ele estava fazendo, no começo, né? Então, falamos sobre o medo de Moisés. O medo das filhas de Zelofeade. Na tribo de Manassés, que é filho do José, o José do Egito, que foi vendido pelos irmãos e tudo mais, tinham 5 mulheres, meninas, que elas estavam perdidas e elas estavam meio abandonadas no meio da tribo, porque estava acontecendo uma divisão de heranças nessa época. Estava acontecendo uma divisão de herança. Então, essa tribo vai ter tanto espaço para cada família. Só que o que acontece? Essas meninas, tinham perdido o pai delas no deserto. O pai delas morreu no deserto. Então, pela lei, elas não tinham direito nenhum de herança, porque elas não tinham nem pai, nem irmão, nem marido. Então, elas deviam ser bem novas, né? Aprendi com a minha mãe, que como as meninas, elas se davam em casamento muito... Eram dadas, né? Em casamento muito novas. E essas meninas não tinham nem marido, então, provavelmente, elas eram, tipo, crianças mesmo. E elas não tinham nenhum lugar para pisar o pé no chão, porque não ia ser delas. E elas estavam desesperadas em meio a isso, porque elas não iam ter herança. Então, elas queriam receber alguma herança, mas pela lei não seria possível. Só que elas conseguiram chegar em Moisés para conversar, né, com ele. Mas pensa o quanto foi difícil chegar em Moisés, gente. Porque Moisés, ele tinha muita gente para cuidar, né? Ele era o líder e ele tinha muita gente para cuidar. E ele tinha designado uns 70 líderes para cuidar dos problemas do pessoal. É tipo assim, é como nós funcionamos na igreja. Tem os pastores que cuidam da igreja, mas tem os líderes que cuidam de cada ministério. Então, cada tribo era tipo um ministério. E aí tinha o seu responsável para cuidar desse problema. Agora, tinham 70. Para elas chegarem até Moisés, imaginam quantos nãos essas meninas receberam antes de conseguirem chegar lá. Ô, Moisés, pode me dar uma ajudinha? Foi muito difícil. Mas elas conseguiram. E a gente vai ler em Números 27, do versículo 2 ao versículo 7. Números 27, 2 a 7. 27, 2 a 7. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: o nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos no masculino.
Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido nenhum filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor. E o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Então, elas conseguiram chegar até Moisés. Teve um rolê aí no meio, que um povo da tribo de Corá se revoltou contra o Senhor, todo mundo morreu. Mas ela estava explicando que não foi o caso do pai dela, que o pai dela morreu por conta própria mesmo. E aí elas, eram 5 meninas, não acharam justo que elas não recebessem nenhuma propriedade, porque o pai dela não conseguiu ter meninos. Eu ia falar gerar, mas não é o pai que gera, né? Então, não conseguiu ter filhos meninos. E elas não tinham se casado. Então, elas ficaram: ei, como é que fica, gente? Sou sobra? E aí elas foram lutar contra esses direitos. Eu espero falar o nome delas certo, porque é muito difícil falar os nomes do Antigo Testamento. Malá, Tirza, Noá, Ogla e Milca, com certeza sentiram medo nesse processo. Eram 5 meninas com esses lindos nomes que sentiram medo nesse processo. Até porque quem não sentiria? Existia um processo para conseguir uma terra. E elas tiveram medo de serem largadas, sem cuidado algum, sem ninguém para olhar por elas. Porque era necessidade antes, né? Elas eram crianças. Então, elas tiveram medo de até não ter um lugar para morar ou pertencer. Onde que elas estariam? E elas temeram. Esse foi o medo delas. Agora, Pedro. O medo de Pedro. Viemos para o Novo Testamento. Pedro foi um dos discípulos de Jesus e ele também teve medo. Eu poderia falar da vez que ele estava andando sobre as águas e teve medo e caiu? Poderia, mas eu não vou. Porque eu pensei sobre isso. Antes que Jesus Cristo fosse crucificado, ele avisou para Pedro. Ele falou: chega aí, Pedro, você vai me negar. E Pedro falou: oxe, eu não vou, não. Eu te amo, Senhor. Eu jamais negaria o meu mestre. Não é que ele negou, gente, mas a gente vai ver depois. E aí, Jesus, ele alertou. Jesus, ele contou. E Pedro ficou assim: não vou negar, tal. Quando Jesus foi crucificado, quem é que adivinha o que aconteceu? Que Jesus, ele contou. Quando Jesus estava sendo crucificado, Pedro, ele estava andando por aí. Ele estava se escondendo. Mas ele foi encontrado. E nós vamos ler isso em Marcos, capítulo 14, do versículo 66 ao versículo 72. Então, Pedro estava por aí andando em meio à crucificação de Jesus. E estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também não estava com Jesus, o Nazareno? Contudo, ele negou, dizendo: não, eu não o conheço. Eu nem sei de quem vocês estão falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, ao que estavam sentados ali perto, disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cantasse 2 vezes, você me negará 3 vezes. E ele se pôs a chorar. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Não só uma, não só 2, nem 4, mas 3 vezes. E ele negou Jesus por medo. Ele teve medo de primeiro ser associado com aquele que estava sendo crucificado. Então, meu Deus, o cara, ele foi cruelmente perseguido e cruelmente morto, e eu vou ser associado a ele? Ele teve medo. O que fariam com ele? E ele teve medo também porque ele estava ali. Ele estava indefeso. Porque o seu mestre, que era quem ele seguia há um tempo, ele tinha largado tudo para seguir Jesus.
Jesus ele morreu, cruelmente assassinado. Então ele ficou com medo. Não vou me associar a ele, vão fazer algo comigo. Então, ele teve medo. E ele negou Jesus por causa desse medo. O medo de Pedro fez com que ele negasse a sua própria identidade. E ele acabou, de fato, falando, não conheço Jesus. No nosso devocional, que a gente está fazendo, nossos sábios autores colocaram uma frase assim, que eu falei, tem tudo a ver, porque eu estava falando sobre o medo e o temor a... medo, sei lá, era alguma coisa de temor a Deus. Está escrito assim, não há razão para viver no medo se você tem a poderosa presença do Espírito Santo em você. Então, não existe razão para eu ter medo se a presença do Espírito Santo está em mim e se o que eu estou fazendo é da vontade de Deus. Porque, não importa onde você esteja, se você estiver no meio da guerra, mas Deus te mandou para o meio dessa guerra, você está seguro ali. Ai, Deus me mandou para lá, mas está muito perigoso, posso morrer. Você vai morrer porque você bateu o dedinho na quina do seu sofá. Porque não está seguro. Você está seguro no centro da vontade de Deus. Então, se não há medo, não há razão para você viver com medo. Se você tem a poderosa presença do Espírito Santo em você, vamos ver a ousadia também dessas pessoas. Elas tiveram medo, mas essas pessoas não ficaram no lugar do medo. Essas pessoas não se encolheram a ponto de não quererem mais fazer aquilo que Deus tinha chamado. E Deus agiu na vida delas. Então, a ousadia de Moisés. No começo, quando ele estava fazendo, a princípio, Moisés ele temeu mesmo ter que ir lá falar com o faraó. Mas, como eu disse, quem não temeria ter que enfrentar o faraó? Sabe-se lá o que ele ia poder fazer com você, porque ele poderia fazer o que ele quisesse. Ainda mais quando você está enfrentando ele para tirar os escravos dele, os trabalhadores. E era um povo numeroso. Então, além de ter medo de falar com o faraó, é tipo assim, essas pessoas, esse tanto de gente vai acreditar em mim para me seguir? Ou eu estou indo lá à toa também? Vamos de novo abrir a nossa Bíblia em Êxodo. Eu vou ler alguns versículos e capítulos diferentes, mas eu acho que vocês vão entender. Primeiro eu vou ler Êxodo 6, do 28 ao 30. Que é quando Moisés está falando com o Senhor e o Senhor fala com Moisés no Egito, é isso. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe, eu sou o Senhor. Diga ao faraó, o rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Certo? Por quê? Porque Moisés tinha dificuldade em falar. Então o Senhor falou, não se preocupe, eu te passo tudo no seu ponto e você vai lá e fala. Moisés, porém, perguntou ao Senhor, como o faraó me dará ouvidos se eu não tenho facilidade para falar? Gente, vamos ler só a linha aí em cima. Eu sou o Senhor, diga ao faraó, o rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Está autoexplicativo, eu não vou nem falar. Então, Moisés, mesmo com essa dificuldade, o Senhor falou, eu vou te dar o que você falar. Aí Moisés, mas eu não sei falar. Não se preocupe, Moisés, eu vou te dar o que falar. Eu também chamei Arão, ele vai te ajudar. Mas eu não sei falar. Mas, Moisés com esse medo, no capítulo 7, versículos 1 e 2. O Senhor lhe respondeu, dou-lhe a minha autoridade perante Faraó, e o seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Nos versículos 6 e 7, no mesmo capítulo, Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. Moisés estava com medo? Estava. Vamos fazer assim? Moisés estava com medo? Obrigada. Mas Moisés, ele deixou de ir no Egito? Moisés deixou de passar a mensagem para Arão em algum momento? Vamos fazer assim? Não. Obrigada. Então, Moisés, ele teve medo, sim, por muito tempo. E ele ainda priorizou esse negócio de eu não tenho facilidade em falar. Mas ele foi, e Deus, ele deu autoridade para Moisés. E Moisés libertou ou não libertou o povo?
Isso, pessoal, obrigada. Então, Deus ele chamou Moisés para libertar e liderar o povo israelita até a terra prometida. Só que Moisés, quer dizer, Deus, através da vida de Moisés, não fez pouca coisa, não. Não foi só libertar o povo do Egito. A história das pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, o envio do maná e a construção do tabernáculo não teriam acontecido se Moisés não tivesse sido ousado. Olha o tamanho da consequência que a ousadia de Moisés teve. Praticamente, Êxodo inteiro não existiria, só que aí o resto também não. E como teria sido? Como teria sido para o povo? O povo foi muito teimoso no deserto. E eles fizeram um trajeto de dias em anos. Também aprendi com meu pai, que ele contou para mim ontem, que esse trajeto que eles levaram 40 anos para fazer no deserto, poderia ter sido feito em 11 dias. Imagina, uma caminhada de 11 dias, você andar 40 anos, isso é sacanagem. E isso só foi sacanagem porque eles foram teimosos. Mas o que seria do povo de Israel se eles nunca tivessem sido libertos? O que seria do povo de Deus? O que seria de nós hoje? Se Moisés nunca tivesse sido ousado, se Moisés tivesse se prendido no medo de não conseguir falar, e ele nunca tivesse avançado em direção ao Egito, e ele nunca tivesse confiado que Deus faria os feitos milagrosos, e Faraó continuaria com o coração endurecido, mas uma hora ia deixar ir. Porque Deus fez os feitos milagrosos, mas chegaram os mágicos da época, os magos das feitiçarias, e eles fizeram também igual. Não tão poderoso quanto, mas igual. Até porque Deus transforma a vara em cobra, aí eles também transformam a vara em cobra. Só que a vara, que era a vara de Arão, engoliu as outras cobras. Então, por mais que eles conseguissem fazer, Deus ainda se mostrou mais poderoso. E essa foi a consequência da ousadia de Moisés. Essa foi a relevância. Moisés é muito relevante. Quanto que a gente não fica ouvindo de Moisés? E eu não estou falando sobre a gente ouvir sobre ele, mas sobre os feitos de Deus através dele. Porque não é, a gente vai falar da relevância da nossa ousadia, mas não é sobre nós, e sim sobre o que Deus faz através de nós. A ousadia das filhas de Zelofeade também foi tão marcante quanto. Talvez nem todos conheçam o nome das filhas de Zelofeade, mas a perseverança delas levou essa história da herança das tribos muito além do que todo mundo esperava. E mesmo sentindo que elas não sabiam o que ia acontecer, sentindo medo, sentindo essa sensação de não serem ouvidas, porque 5 meninas iam mudar o quê? Mas Moisés levou isso para Deus. E isso foi levado muito além, porque elas, sentindo medo, elas foram até Moisés, elas ousaram chegar em Moisés e questionar se dava para mudar a lei. A alteração da lei naquela época já era difícil para homem, adulto, velho. Moisés só mudava assim, se Deus falava, muda a lei. Chegaram 5 meninas, do nada, ninguém nem sabia de onde elas eram, de onde elas estavam. E elas perguntaram, tudo bom? Dá para mudar aí que eu quero uma casa para morar. E aí, mudou a lei. Porque Moisés ele levou isso para Deus. E Deus ele honra, Deus ele ama. E mudou a lei. E depois que os homens viram que Moisés ele tinha concordado com as meninas, foi um choque assim. Então, Moisés ele concordou, e aí eles começaram a arranjar o quê? Problema, intriga, né? Porque aí eles falaram, tá, mas aí essas meninas são 5. Essas meninas começam a casar com outras tribos, a gente vai ter que dividir muito mais a herança, e essa herança vai desaparecer, vai ter uma diluição dessa herança, e a gente não vai mais ver de onde que veio, de onde que é e para onde vai. Então Moisés, que era muito paciente, ele alterou a lei de uma forma que abrangesse e agradasse todo mundo. Isso está escrito em Números, no capítulo 36, versículos 8 e 9. Então, Números 36, 8 e 9. Essa é a lei que foi alterada. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo de seu pai.
para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Então não fica uma bagunça. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. Ok. O que tem a ver? A ousadia das filhas de Zelofeade alteraram permanentemente a lei. E isso atingiu muitas outras mulheres israelitas. Então não foi só para elas e por elas que essa lei foi alterada, mas porque com certeza tiveram muito mais meninas, mulheres, que não tinha mais o pai, não tinha irmão e não era casada e precisava de um lugar para pertencer. Então a ousadia delas alterou a lei permanentemente. E a coragem de terem se levantado para buscar os seus direitos foram a consequência dessa ousadia. E isso, historicamente, alterar uma lei, principalmente no Antigo Testamento, como eu disse, isso é incrível. O feito que elas tiveram foi magnífico. Então, essa foi a consequência da ousadia. Talvez não afete a gente hoje, mas com certeza transformou a história de muitas mulheres do povo de Israel. Então, essa foi a ousadia delas. E Pedro, assim que Pedro ele caiu em si do que ele havia feito, que ele havia negado Jesus, ele chorou. Muito, com certeza. A gente até viu aqui no musical de Natal, caso vocês não tenham visto, tá no YouTube. Mas Pedro, ele chorou. Porque ele percebeu que, na verdade, quando Jesus ele falou, você vai me negar, e ele falou, não, Senhor, eu te amo. E ele negou, ele falou, vixe, e agora? E Jesus, ele estava morto. Só que Jesus, ele ressuscita, porque ele traz o elemento surpresa. E quando Jesus ressuscita, ele restaura Pedro. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, no versículo 21, ou capítulo 21, versículos do 15 ao 19, que é literalmente o título, Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus estava te perguntando pela primeira vez. Pela terceira vez. Então ele ficou magoado, que Jesus perguntou pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos para que outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Simão Pedro ia glorificar a Deus. E então ele lhe disse, siga-me. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou se Pedro o amava? Essa foi a restauração de Pedro. A mesma quantidade de vezes que Pedro disse que não conhecia Jesus, que não tinha relação com aquele que foi crucificado, que não fazia ideia de quem era o Nazareno, foi a quantidade de vezes que ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, ele restaurou Pedro, e restaurar é recuperar, é reparar, é consertar. Jesus, ele recuperou Pedro. E ele fez isso visando o propósito que ele tinha na vida do seu amigo. Até no final fala aqui, Jesus ele fala algumas coisas que é para mostrar como Pedro morreria para a glória de Deus. Então,
essa foi a restauração de Pedro. A quantidade de vezes que ele negou, que ele disse que não tinha relação com o Messias, ele disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. E ainda ficou magoado, porque perguntou mais de 2 vezes. Então Pedro foi de fato restaurado. E ele também foi ousado. Depois dessa restauração, desse reencontro que ele teve com Jesus, ele avançou em direção ao seu propósito, que era espalhar o Evangelho. E ele foi um grande apóstolo. A ousadia de Pedro, assim como a dos outros apóstolos, discípulos que avançaram na mesma direção, ela leva como consequência o conhecimento do Evangelho até hoje. Então nós só estamos aqui, eu só estou com essa Bíblia na minha mão, e eu só conheço o nome de Jesus, porque os discípulos e outros apóstolos se levantaram e foram ousados. E eles eram perseguidos. Eles eram mortos, muito mais do que somos hoje. Muito mais do que os cristãos são perseguidos hoje eram naquela época. E a cabeça de um cristão era motivo de festa. Mas eles foram ousados, eles se levantaram e eles avançaram em direção à missão que Jesus entregou a eles. Essa foi a consequência. E essa é a que mais nos atinge até hoje. Porque é através da ousadia deles que nós podemos estar aqui e nós podemos ser libertos, nós podemos ser perdoados, nós podemos nos relacionar com Deus. Nós podemos estar aqui em um momento de adoração, ou ouvindo a palavra sendo ministrados. Eles foram ousados e eles cumpriram a grande comissão. Jesus enviou eles para pregar o Evangelho. A relevância de ser ousado é que Deus ele vai ser conhecido através de você. E a relevância de ser ousado para o que Deus te chamou vai vir da superação dos seus medos e dos desafios que você encontra. Não há relevância na covardia, porque a relevância ela vem da ousadia. A palavra de Deus só será relevante nas nossas vidas se ela estiver em ação. Tal qual o nosso propósito só vai ser relevante se nós formos ousados. Porque se Deus te dá um propósito e você fala: ai, agora não, então não vai ter relevância nenhum propósito que Deus preparou para você. E também a palavra de Deus não pode ser relevante se a gente só ler e guardar para a gente, não fazer mais nada. Então, vamos avançar em direção à ousadia. No dia 3 de fevereiro do nosso devocional, que foi o que eu falei, que foi alguma coisa de temor a Deus, então falou bastante sobre medo, também estava escrito algo que se encaixa para nós. Muitos cristãos têm mais medo das pessoas do que de Deus. Esse medo faz com que elas não agradem a Deus, porque elas desperdiçam os seus esforços agradando as pessoas, porque é mais importante. Viver para Cristo é lucro, mas viver para agradar as pessoas é perda de tempo. Se nós não estamos fazendo o que Deus nos chamou por medo de olhares, de falas, de reações, de comportamentos, a gente ainda não entendeu o significado verdadeiro do Evangelho. Se nós não fazemos algo que Deus nos chamou para fazer, porque fulano vai ficar olhando feio para você, porque, mas é que a minha amiga não sabe que eu sou cristã, eu não vou fazer, porque estou com vergonha. Você ainda não entendeu o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E Deus ele não nos chamou para nós ficarmos escondidos. Vão ser os últimos versículos, tá, gente? Nós vamos ler agora Filipenses, capítulo 1, versículos 27 e 28. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso é da parte
de Deus. Então, aqueles que veem você cumprindo o seu propósito e vão para apontar o dedo, olha ali o que ele está fazendo, como ele está fazendo boas coisas só para ver como ele é bom. Isso para eles é sinal de destruição, para nós de salvação. Não percam o sinal de salvação por medo de falas, olhares, reações. Não percam isso. Nós vimos com Moisés que o medo ele nos faz questionar o que Deus já nos disse claramente, mas a ousadia nos leva a confiar sem saber o que vem pela frente. Sem saber exatamente o que vai acontecer, mas Deus planejou e nós confiamos. Com as filhas de Zelofeade, a gente viu que o medo pode nos deixar invisível, sem que ninguém nos veja, nos note, nos perceba. Mas a ousadia pode trazer benefícios que vão além de nós, vão além do que vai nos favorecer, mas o que vai favorecer as próximas gerações ou as próximas pessoas que chegarem. E Pedro nos mostrou que o medo pode roubar a nossa identidade, mas a ousadia nos restaura e nos traz um propósito de vida. Queria ler por último com vocês 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não te enche com o Espírito Santo para que você permaneça escondido. Na verdade, Ele quer que você vá em direção ao centro da vontade dEle. O Senhor, Ele te deu o espírito de ousadia. Não afogue esse espírito nos seus medos, nos seus problemas, nos seus isis, nos seus nãos, nos seus receios, nas suas ansiedades, nem nas suas preocupações. Eu oro para que a nossa geração, não só de jovens, mas de adultos também, para se sentir incluído, que a nossa geração possa ser relevante no mundo, a geração de cristãos, que seja relevante. Mas para que isso aconteça, cada um de nós precisa ser ousado. Nós precisamos ser ousados e agir em direção àquilo que Deus tem nos chamado. Qual é o seu medo? Você tem medo de se sentir exposto? Deus vai te chamar para o louvor. Você tem medo de falar? Deus vai te chamar para ficar aqui no meu lugar. Você tem medo de falar com muita gente? Deus vai te colocar ali na porta da recepção para você dar as boas-vindas. Porque é assim que Deus faz. Eu vou fazer o quê? Não estou mentindo. Já senti muito medo. E olha onde eu estou. Não vou nem contar qual era o meu medo, que já foi, né? Mas qual é o seu medo? Eu tenho medo de perder meus amigos. Faz outros. Porque se os seus amigos não te incentivam a viver o propósito de Deus na sua vida, você precisa de outros amigos. Eu tenho medo de me expor muito. Mas você está expondo o Evangelho de Cristo, não você. O importante é que as pessoas vejam Jesus e não você. Então, por que você está se expondo? Meu medo é que eu não tenho facilidade em falar. Moisés libertou o povo do Egito. Meu medo é que eu nunca sou ouvida. As filhas de Zelofeade mudaram permanentemente a lei. E o meu medo é que as pessoas me acusem, as pessoas me persigam. Pedro negou Jesus, mas ele foi restaurado e ele é um grande apóstolo. O seu medo não pode te impedir de ser ousado, porque Deus ele te encheu com um espírito de ousadia e não de covardia. Assim como Davi não teve medo de enfrentar um gigante, porque ele conhecia e ele confiava no poder de Deus, do Deus dele, que é o nosso Deus, não mudou. Eu oro para que cada um de nós possamos enfrentar tudo o que nos impede de sermos relevantes e ousados para a glória de Deus. Você foi cheio de um espírito de ousadia, você é cheio do Espírito Santo. Não afogue esse espírito na sua covardia. Amém? Então eu vou orar com vocês.